Como é bom, né? Ver todos vocês aqui. Para nós é uma alegria assim imensa, né? Porque nós tentamos trazer assuntos não tão confortáveis, porque nós estamos sentindo essa necessidade em nós, né? Então, quando a gente escolheu o que falar para vocês, a gente pensou primeiro, o que é que a gente está precisando ouvir, né? O que é que a gente está precisando olhar para a nossa vida? E aí a gente pensou, então, não é algo só nosso, né? Nós somos um corpo. Então, quando a gente tem um sintoma em uma parte do corpo, não é porque aquela parte do corpo está mal, é porque o corpo todo está mal. Então, se a gente, mais de uma pessoa, né, sente a necessidade de ouvir um assunto, então calma. Será que tem outras pessoas que também precisam ouvir isso como a gente está precisando? E aí um assunto, né, não tão fácil de falar, que é o assunto da imoralidade sexual. O tema da noite, né, é a distorção. Justamente aquilo que Jackson começou falando aqui no Momento Conectados. Trouxe meu celular como backup, né, porque se o projetor não der alguma coisa ali, eu já estou com a reserva. Então, vamos lá. A distorção. Distorção de quê? Né? Como é que nós somos criados? Né? Qual o ideal de Deus para nós? Nós somos criados para sermos perfeitos física, mental e espiritualmente. Nós somos criados para não adoecer, para não morrer, para não termos problemas mentais e para não termos afastamento de Deus, para estarmos sempre unidos com Ele. Só que aí veio o pecado, né? Veio o pecado e mudou um pouco essa história, né? Nos relacionamentos, Deus nos criou para quê? Né? Deus nos criou para termos conexões profundas baseadas nas virtudes divinas. E hoje, na verdade, Ele queria que fossem conexões perfeitas baseadas nas virtudes divinas. Mas hoje, nós não temos mais a possibilidade de sermos perfeitos enquanto Cristo não voltar. Então, hoje, a gente muda o perfeitas para profundas, né? Se a gente não consegue a perfeição, o que é que a gente consegue? A gente consegue profundidade. A gente consegue solidez nas nossas relações, pelo trabalho de Deus na nossa vida. Então, hoje, o ideal de Deus nos nossos relacionamentos é que sejam conexões profundas, baseadas em quem? Nele. Né? E aí, quando a gente fala de relacionamento na Bíblia, existem diversas passagens que falam disso, direta e indiretamente. E uma dessas passagens, gostaria que vocês abrissem nesse momento, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7. Talvez alguns de vocês já saibam, né, que capítulo é esse. É um capítulo bem conhecido da Bíblia. E nós vamos ler um trechinho, dos versos 4 ao 7. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua palavra. Também te pedimos que, uma vez que estamos aqui, que o Senhor abra a nossa mente e nosso coração para recebermos a mensagem que o Senhor quer nos dar. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então o texto diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Esse trecho é o padrão de relacionamento amoroso estabelecido por Deus. Você quer saber o que é uma relação de acordo com a vontade de Deus? Está aqui. E ele fala de uma forma muito prática. O amor, ele faz isso e o amor, ele não faz isso. Logo, se você faz o que o amor não faz, você não está amando. E se você não faz o que o amor faz, você também não está amando. E nós precisamos comparar os nossos relacionamentos com essa passagem. Eu estou amando de verdade? E aí nós temos um outro trecho, né? Uma outra passagem. Vamos para Efésios, capítulo 5, versos 31 a 33. Efésios, capítulo 5, versos 31 a 33. Diz o seguinte: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse texto, ele traz algumas questões, né? Ele diz que o homem e a mulher, eles devem se tornar uma só carne. A conexão criada por Deus entre o homem e a mulher, ela é tão forte que ele diz que os dois têm que se tornar um. Essa conexão, ela é para ser única. Você só se torna um com uma pessoa. Se não, deixa de ser um, né? Vários uns já não é mais um. Vários uns já não é mais um. É mais de um, 2, 3, 4. E Deus não disse, o homem e a mulher se tornaram 4 carnes, né? Ele disse uma só. Então, é uma conexão tão íntima e tão profunda que ela não pode ser compartilhada. E ela se manifesta, ela se consuma no ato sexual, né? Então, ela deve ser uma relação pautada em amor e respeito, assim como a relação entre Cristo e a igreja. Só que aí o que é que acontece? Nós distorcemos o padrão divino. E qual é essa distorção? É a predominância do egoísmo nas nossas relações. Então, nós fazemos o quê? Eu não quero fazer o que precisa ser feito para ter uma conexão de verdade com alguém. Eu quero algo fácil, rápido. Eu quero algo que me satisfaça agora, que eu não tenha que me esforçar, que eu não tenha que construir, que eu não tenha que manter. Egoísmo, né? E aí, a distorção da sexualidade é imoralidade sexual. Logo, imoralidade sexual é qualquer distorção da sexualidade. Quando a gente fala de imoralidade sexual para jovens, o que é que se pensa? O que é que vocês pensam? Sexo antes do casamento. Vamos falar de imoralidade sexual para jovens. Como não fazer sexo antes de se casar, né? Como se segurar? Como se imoralidade fosse só isso. E a gente esquece que imoralidade é qualquer distorção da sexualidade, dentro e fora do casamento, para jovens e para não jovens, né? E aí nós vamos agora abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20. Primeira Coríntios 6, versos 18 a 20. Imoralidade sexual é utilizar o próprio corpo e o corpo do outro para o prazer sem conexão ou compromisso. Se eu utilizo meu próprio corpo ou o corpo do outro só para sentir prazer, sem conexão e sem compromisso, isso é imoralidade sexual. E isso pode acontecer dentro do casamento,
né? Para quem não sabia, dentro do casamento, eu posso utilizar o corpo do outro para o meu prazer sem conexão e sem compromisso, né? E a gente vai ver um pouquinho disso agora. 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz o seguinte. Desculpa. Só um minuto, porque eu abri em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 6 só tem 18 versos. Agora sim. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qualquer outro pecado que se faça é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Olha só, uma nova versão, nova no sentido assim, que a gente está tendo um outro olhar, né? Uma nova versão de pecado contra o Espírito Santo. Pecar contra o templo dele. E aí, eu quis trazer aqui alguns tipos, né, de distorções da sexualidade. O primeiro e mais conhecido para os jovens, né, sexo fora do casamento, né, sexo antes do casamento. Isso inclui sexo no namoro, inclusive fora do namoro, sem compromisso, aleatoriamente com qualquer pessoa, né, como se tem acontecido muito atualmente. Prostituição no sentido mundano, de fato você receber pela relação, porque de acordo com a Bíblia, imoralidade sexual é prostituição, né? Então nós poderíamos chamar de prostituição todos os tipos de imoralidade sexual. Adultério no sentido de traição, né? Eu traí meu esposo me trair. No namoro também existe traição, né? Então, o namoro também é um compromisso. Mas adultério vai além de traição, né? Nós tivemos um PG aqui sobre os 10 mandamentos, e o pastor bem colocou que não adulterarás, nós não podemos parafrasear como não trairás, né? Porque ele trouxe que o adultério pode ser cometido mesmo se eu não estou em um relacionamento. Eu sou solteiro e eu posso adulterar, né? Outro tipo de distorção sexual, né? Relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Mulher com mulher, homem com homem. Sexo com animais e objetos. Aí já é uma coisa tão, né, assim, tão distorcida que todo mundo concorda já que é algo muito anormal, né? Mas nem tanto, porque brinquedos sexuais são objetos, né? Violências sexuais dentro ou fora do casamento, né? Nem sempre é falado, mas existe uma parcela de mulheres que sofrem violências sexuais pelos seus esposos. São forçadas a ter relação sexual porque é a obrigação delas dentro do casamento. Então, você impor o seu desejo sobre o outro contra a vontade dele, isso é imoralidade sexual. Outro tipo, consumo de pornografia, masturbação, que é o sexo solitário. E aí o pastor citou esses exemplos como formas de adultério, sem necessariamente eu ter um relacionamento. E aí você pensa, mas eu não assisto pornografia. Mas eu estou em um grupo de WhatsApp que meus amigos mandam piadas ou brincadeiras ou vídeos sensuais para tirar foto um do outro. Pessoas sem roupa, né? Então, assim,
Você realmente não consome pornografia? Você pode não ir lá acessar o vídeo na internet, mas você pode estar em um ambiente que você recebe conteúdos pornográficos o tempo todo e você acha que é normal. Mas, de acordo com a Bíblia, é imoralidade sexual. E aí a gente começa a perceber que imoralidade sexual é muita coisa. E aí tem uma questão muito importante, que é: toda imoralidade sexual é igualmente grave perante Deus. Nós, enquanto cristãos, fazemos diferenciação entre um pecado e outro. E eu escolho como mais grave, adivinha qual pecado eu escolho como mais grave? O que eu não faço, né? Eu sou casada com um homem. Eu sou heterossexual. Então, eu não sinto desejos homossexuais. Logo, ser homossexual, praticar homossexualidade, é mais pecado do que a pornografia que eu assisto. É muito fácil eu colocar como pior aquele pecado que eu não pratico e não sinto vontade de praticar. Mas a pornografia que eu assisto, a masturbação que eu pratico escondido no meu quarto, é tão imoralidade sexual como a prática homossexual. E isso é bíblico. Isso é bíblico. E aí nós vamos para alguns textos sobre o assunto, né? Coloquei aqui para ficar mais rápido. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Sempre que vocês lerem impuros, imorais, lembrem de todos os tipos de imoralidade, não só um ou dois. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então, tudo que a gente falou, obras da carne. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não vamos naturalizar a imoralidade sexual, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Jesus leva para outro patamar, viu? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Jesus leva a discussão para um outro patamar. Quem sou eu para olhar para alguém e dizer: essa pessoa é mais pecadora do que eu, só porque eu estou pecando em pensamento, só porque eu estou pecando no meu coração e ninguém vê? Vamos abrir agora. Não está dando certo eu com esse passador que eu estou batendo no microfone o tempo todo. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Mateus, capítulo 15, versos 18 e 19. E aqui o nosso objetivo não é, fazer diferenciação e dizer: ah, não, esse pecado é pior que o outro. O nosso objetivo é nos fazer acordar para perceber: olha, é melhor você olhar para o seu pecado.
para o seu problema. Sou eu ou é vocês aí? É melhor você olhar para o seu pecado, para o seu problema. Porque quando você olha para o seu pecado, você pode resolver com Deus. Você pode pedir perdão a Deus. Mas quando você olha para o pecado do outro, você julga e peca do mesmo jeito que ele. E aí Mateus 15, versos 18 e 19 diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vocês percebem aqui que cada uma dessas coisas quebra um mandamento? Vocês perceberam? Maus desígnios, desonra a pai e mãe, homicídios, não matarás, adultérios, não adulterarás, e prostituição, que entra no mesmo, furtos, não furtarás, não dirás falso testemunho, e blasfêmias, todos os 4 primeiros mandamentos. Do coração procedem todos os pecados. Então, o foco de um relacionamento saudável, assim como o foco do pecado, está no coração. E essa é a resposta, né? Se o meu pecado vem do coração, onde está a solução? Não, perdão. Onde eu preciso solucionar, porque a solução não está no nosso coração, né? A solução está em Deus. Mas se o pecado vem do coração, onde é que eu preciso solucionar? O que é que precisa de solução? O coração. O coração, que é uma forma também de colocar a mente, né? E aí, para a gente se encaminhar para o fim, queria só fazer uma observação, né? 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Esse texto é muito utilizado por nós cristãos para incentivarmos uns aos outros, os que são solteiros, né, a buscar pessoas cristãs, né, que compartilhem a sua fé e a sua crença para namorar e casar, certo? Só que a gente está tendo um grande problema. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O grande problema é que a gente está percebendo que não está mais havendo julgo desigual entre crentes e incrédulos. Porque os crentes estão pensando e agindo como os incrédulos. Então, como eu posso dizer a uma pessoa, não entre em julgo desigual, se o julgo desigual que está havendo na vida dela é que ela está totalmente diferente do que ela deveria ser como cristão? Está havendo mais julgo desigual entre crentes e crentes do que entre alguns crentes e incrédulos. E como resolver isso? Como resolver isso? O relacionamento de Deus com a humanidade é o nosso exemplo. Em que ele se pauta? Amor, entrega, verdade, fidelidade, profundidade, compromisso e propósito. Essa é a base de um relacionamento saudável. Por quê? Porque é o que Deus faz por nós. E se Ele faz por nós, é o que nós precisamos fazer pelos outros. Mesmo que todo mundo esteja fazendo e falando o contrário. E aí nós finalizamos com o texto de Romanos 12, 2. Vamos abrir? Como todos os dias essa semana,
Nós vamos finalizar com esse texto. E nós vamos lê-lo todos os dias, mas só no último nós vamos destrinchá-lo. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única solução para a imoralidade sexual e o caminho para relacionamentos profundos é uma verdadeira renovação da mente, realizada pelo próprio Espírito Santo. Amém? Amém? Nesse momento, nós teremos um louvor especial com a irmã Nininha. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse louvor, porque ele é um hino de amor entre Deus e nós, mas também é um hino de amor entre nós e nós mesmos, porque a relação com Deus deve inspirar a nossa relação com o nosso próximo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Deus possa estar sempre conosco, né? E o seu Santo Espírito. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, 1000 versos quero escrever, e todos são sobre você, ainda é capaz de não caber. O tempo vai passar, as folhas vão secar, mas dentro do meu peito nada vai mudar. Se tentar fugir bem longe, se esconder, nunca de mim vai se perder. Não, nada é capaz de me deter por você. Eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte, pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, 1000 versos quero escrever,
e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Por você eu venço a fúria desses mares. Eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Amém. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom que o Senhor nos concedeu, que é de podermos viver uma sexualidade saudável e agradável a Ti, Senhor. Nós sabemos, sim, que a sexualidade foi um presente Teu para nós, como a Anália disse, uma bênção que o Senhor nos concedeu. E infelizmente o inimigo distorceu, e nós estamos distorcendo junto com ele. Então que o Teu Espírito venha realizar uma transformação, Senhor, uma renovação da nossa mente, para que nós possamos entender o nosso propósito em Ti, para que possamos construir e manter relações que sigam o Teu padrão, a Tua vontade para nós. Relações profundas, relações verdadeiras, Senhor, que nos levem para perto de Ti, não para longe. Que possamos enxergar que tipo de imoralidade sexual nós estamos praticando hoje e que o Senhor venha nos libertar, Senhor. Que o Senhor venha nos libertar dessas amarras. Nos faça enxergar, Senhor. Nos faça perceber e venha realizar em nós o poder transformador. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse foi, nosso tema de hoje. E nós já deixamos o convite, para amanhã estarmos todos aqui reunidos novamente. Que nosso Deus possa acompanhar cada um de vocês aos seus lares. Senhor.